estrutura organizacional para um sistema produtivo funcione adequadamente. O mais natural, quais são as 3 diretorias mais comuns nas indústrias, sobretudo, né? Uma diretoria de produção, uma diretoria de diretor e um diretor de marketing e vendas, por exemplo. Essa é uma estrutura mais comum de encontrar nas organizações hoje, nas médias e grandes organizações. Nas pequenas e micro, aí a coisa muda um pouquinho, né? A estrutura é um pouquinho diferente. E a gente vai falar até desses níveis, como é que funciona. Podia ser diferente? Podia. Por quê? Ou de acordo com o quê? O que influenciaria essa estruturação? O negócio, certo? Nós estamos falando de um serviço, nós estamos falando de um produto, um bem tangível, um produto discreto, estamos falando de um produto contínuo. Como é que fica essa situação? Dentro de uma produção contínua, a produção é o elemento chave. Geralmente você tem 2 diretores, um de produção e um administrativo, financeiro. Porque conforme for montada essa estrutura, essa diretoria, essa estruturação, ou conforme for o ambiente de demanda em que o nosso negócio está sujeito, ou conforme for o tipo de produto que a gente esteja fazendo, eu vou ter mais ou menos influência do homem. Eu vou ter mais ou menos necessidade de ter controllers, de ter supervisores, de ter chefias, de ter gerências, de ter, enfim, todos os níveis dentro da organização. A gestão da produção é super importante, porque a diretoria de produção, e é o que a gente vai abrir, é afetada pelo restante dessa estrutura. De acordo com o que se desenhar o restante da estrutura, você vai ter um desenho da estrutura da produção. Bom, no mínimo, quais os níveis hierárquicos que eu tenho que ter numa empresa? Não vamos falar da micro, que é praticamente artesanal, né? Onde o sujeito compra, vende, paga, transforma, entrega, ou seja, ele faz logística, ele faz comercial, ele faz compras, ele faz pagamentos, ele faz administrativo, então faz tudo, né? Então, quando você tem as micros, normalmente você tem lá 2, 3, 4, 5 pessoas trabalhando. Vamos pensar já uma pequena para média, vamos pensar da média em diante. Quais são os níveis hierárquicos? Na pequena a gente já tem, porque pequena a gente está falando em pequena, aquela que tem faturamento de 2 milhões por ano. Né? Então, é pequena, mas não é micro. Ou seja, ela já tem funcionários, ela já tem estrutura, e normalmente ela já tem uma divisão. Pelo menos os sócios se dividem para fazer alguma coisa. Se chegou na média e na grande, aí você vai mexer com estruturas. No mínimo que você tenha hoje dentro da organização é um ambiente operacional, que é o que a gente chama de ambiente endógeno, né? Ele sofre todas as influências dos 4 muros da organização, e um ambiente diretor, né? Um ambiente de um sistema aberto, um sistema que é influenciado por todo o mercado, que a gente chama de ambiente exógeno dentro da estrutura. Então, como nós temos esses 2 ambientes muito bem definidos em qualquer negócio, eu tenho pelo menos 2 níveis. Geralmente, de média para grande, geralmente a gente tem 3 níveis, né? Ou no mínimo 3 níveis de média para grande. Eu tenho lá o operacional, eu tenho lá o nível gerencial, ou supervisor, ou chefia, enfim, mas um nível gerencial, e um nível de... O meu negócio, a minha empresa é influenciada pelo ambiente externo, pelo mercado, pelas intempéries, pela forma de governo, pelas leis municipais, estaduais, federais, pelas leis internacionais de comércio ou de livre comércio. Como é que funciona isso? A gente é influenciado, as nossas decisões são influenciadas pelo preço do dólar? Então eu estou tratando de um ambiente exógeno, tá? Ou seja, eu estou tendo a influência externa. Quem trabalha com as informações do ambiente exógeno é o nível estratégico da organização. O nível estratégico é o mundo das previsões, né? Dos pensamentos, da formação de cenários futuros, da materialização de possibilidades futuras. Então, é um ambiente que mexe com o mundo das ideias, né? Que mexe com o mundo das informações. E o ambiente endógeno não. É o mundo das coisas. É o mundo que trata do gerenciamento do que eu tenho, que máquina eu tenho, que mão de obra eu tenho, que matéria-prima eu tenho para produzir aquilo que eu tenho que entregar em determinada data. Naquele nível de qualidade, naquele nível de embalagem, naquele nível de rapidez, enfim, de flexibilidade para mudança em algum momento. Mudança no modelo, durante a produção, imagina.
Esse é o estado da arte, seria One Piece Flow, uma peça de cada vez na linha. Porque se eu fiz a peça e o cliente viu que podia ter alguma modificação, ele já me avisa e a segunda peça da linha já sai com a modificação solicitada. Nossa, esse seria o mundo utópico. O nível gerencial é aquele que consegue traduzir a estratégia em operacionalização. É aquele que consegue transformar uma visão de futuro em missão de um presente próximo. Então chegamos aqui. Aqui é bacana, porque tem um esquema bacana para trabalhar bem isso que a gente falou. Então eu tenho no topo da pirâmide a alta administração, o nível totalmente estratégico, certo? Eu tenho no meio, né, no elemento de ligação entre o mundo das ideias e o mundo das coisas, eu tenho o nível gerencial, certo? É o nosso tradutor oficial. E eu tenho o nível operacional que é totalmente endógeno, que só está preocupado com as questões ambientais internas na organização, internas aos 4 muros da organização. Então eu tenho um meridiano, eu tenho aqui uma linha, né, que divide o mundo das ideias do mundo das coisas. Estamos falando em verticalização do sistema? Sim. A estrutura funcional, até para que se tenha uma ordem, até para que a gente possa chamar de organização, até que eu possa batizar a empresa de uma organização, eu tenho que ter elementos organizados, eu tenho que ter elementos estruturados e bem ordenados. E quando a gente fala bem ordenados, ele tem que ter uma hierarquia, ele tem que ter uma linha de comando, possa se preocupar com entradas e saídas dentro de um plano de processo, né, dentro daquele plano de transformação, que é a gestão da produção. A gestão da produção nada mais é do que entrada, processamento e saída. Esse é o elemento central da produção. Transformar elementos da entrada em produtos da saída. Então aqui fica mais tranquilo. Eu preciso dessa estrutura? Preciso. Ah, mas a gente não fala em processos hoje? Em transformar tudo em processo? O processo não anda horizontalmente na organização? Anda. Atravessa qualquer barreira departamental. E por isso é um processo. E por isso a gente tem que trabalhar a abordagem por processo dentro das organizações. Eu não posso ter barreiras entre departamentos. Eu não posso ter várias empresinhas dentro de uma única empresa. Eu já vi isso acontecer. Já trabalhei numa multinacional famosa, que lá na década de 80 ou 90, já na frente de todo mundo, ela começa a transformar isso, começa a processualizar a empresa em determinada fase. E quase que pioneira na região, você não tinha ninguém fazendo isso, era uma baita de uma empresa, é uma baita de uma empresa. Né? E ela começou a fazer essa transformação. Porque naquele momento, na hora que se mapeou, na hora que se estruturou, na hora que se verificou, viu-se que existiam várias empresinhas dentro de uma única empresa. E pior, várias empresinhas que não se consideravam cliente fornecedor, se consideravam concorrentes. Então, um procurava não ajudar o outro para não facilitar a vida do outro, porque o setor era melhor, porque a situação era melhor. Quando a gente fala em macrofluxo de processo, né, e fluxos funcionais, hoje, na maioria das empresas, os departamentos atuam no sentido vertical da estrutura da empresa. E os processos principais, ou seja, os processos-chave, ocorrem horizontalmente. O que significa isso? É justamente essa quebra. Eu tenho um cliente, que é aquele que recebe meu serviço. Não que seja o cliente da empresa, o cliente externo. É o meu cliente direto, dentro da organização. Aquele que recebe o meu produto, ou seja, que o meu produto entra como insumo para o processo dele, e ele trabalha esse processo para entregar na frente até chegar no cliente. E dentro dessa empresa também eu tenho meu fornecedor, que não necessariamente é o fornecedor da empresa, pode ser um fornecedor interno. Então, um departamento, uma área, uma pessoa, enfim, faz algum serviço e me entrega. Suprimento assim que tem que funcionar essa cadeia cliente e fornecedor. Poxa, se o sujeito está fazendo algo que não está vindo do jeito que eu gostaria de receber, vamos conversar com ele, vamos conhecer o processo dele, vamos ver se o processo dele teria como me fornecer algo mais próximo do que eu quero. Gente, vocês se surpreenderiam nesses trabalhos de consultoria que eu faço pelas empresas hoje. Nós não estamos falando de 20 anos atrás, 15 anos atrás, não, nós estamos falando hoje. Pelos diversos trabalhos de consultoria que eu faço nas empresas, vocês não fazem ideia da quantidade de sustos
que as pessoas encontram ao ver os seus processos cliente-fornecedor dentro da organização. Eu já vi um sujeito dizer assim, bom, para que o meu cliente interno fique satisfeito, eu vou fazer o melhor possível, eu vou fazer assim, vou pintar, vou pôr aqui uma caixinha, vou embalar, vou fazer e vou entregar para ele. Para não ter perigo de machucar a peça, de estragar nada. Aí chegava lá para o cara tinha que desembalar tudo, jogar tudo fora para continuar o processo. Você está rindo, né? Você está achando que eu estou brincando. Dá uma olhadinha na sua empresa. Dá uma olhadinha na relação. A maioria dos problemas complexos dentro de uma organização está na interação entre dois setores. Porque o setor A acha que é o sujeito que é assim. O sujeito B acha que o sujeito só vai fornecer assado. E fica nesse vai que não vai, e a coisa está acontecendo caca. Então, na hora que eles sentam, conversam e veem exatamente o que um precisa e o que o outro precisa, ele começa a entender o que é o produto. O meu cliente tem que dizer o que é o produto. E dentro de uma estrutura funcional tem que ser a mesma coisa. Você tem que ter contato direto com o teu cliente e teu fornecedor. Né? Esse feedback, esse giro de informações tem que ser contínuo, para que cada vez ele possa aperfeiçoar mais a entrega para você e você cada vez ter o melhor serviço de entrega para o teu cliente. Então, toda essa ligação, toda essa interface é o que a gente chama de abordagem por processos, mapeamento de processos. A mão de obra horista e a mão de obra mensalista. Dentro da mão de obra horista, eu ainda tenho mais uma subdivisão. Eu tenho o horista direto e o horista indireto. E qual a diferença dos dois? Olha, o horista que trabalha no processo-chave da organização, que trabalha na transformação do produto, no processamento do produto que o cliente vê, esse é o que a gente chama de horista direto. Se diminuir a produção, diminui o custo. Se aumentar a produção, aumenta o custo, certo? Agora, tem também os horistas indiretos, aqueles que trabalham por hora, mas que independente da produção estar alta ou estar baixa, ele vai estar lá, ele vai ter acesso. E o mensalista, de uma forma geral, normalmente ele sempre é considerado em nível estratégico e o nível gerencial, supervisor, que faz a transformação, eles normalmente estão dentro dessa classe de mensalistas. E o operacional normalmente está dentro da classe horista. Então, dentro de uma organização, por exemplo, eu tenho lá, presidente. Debaixo desse presidente, desse CEO da organização, eu tenho algumas diretorias. Citando aqui como exemplo, eu tenho lá um diretor de produto. O que é esse diretor de produto? Olha, é um diretor de engenharia, é um diretor que trabalha em inovação, é um diretor que trabalha em contato com o mercado, para saber quais são as novidades, o que o mercado está trazendo de algo diferente para nós, o que está mexendo nessa linha para a gente. Então, ele está preocupado com o produto, né? Ele está preocupado com o projeto do produto, ele está preocupado com a fazibilidade desse produto. O diretor de marketing, esse já está mais preocupado com o quê? Está preocupado em construir a marca, construir o nome da organização, fazer a organização ser conhecida. Então, é o pessoal de marketing que cuida disso, que cuida de cores, que cuida de formas, que cuida como a gente vai influenciar o mercado, a gente vai estudar o mercado. Tá? A sua influência no mercado. O diretor administrativo estão mais envolvidos com a parte de né? Ou com a parte de contratação. O pessoal de patrimônio responde a esse pessoal. Almoxarifado muitas vezes responde. Isso aí é dinheiro parado, é capital de giro parado. Então isso também muitas vezes se responde diretamente ao diretor administrativo financeiro. Então agora na diretoria. Então aí a gente vê uma gerência de manufatura, uma gerência de materiais, uma gerência de qualidade, uma gerência de engenharia industrial. Então a gente tem aqui essas são as gerências mais comuns dentro ligadas a essa diretoria industrial, né, dentro da engenharia industrial.